Bom, primeiro eu queria agradecer o Almir pelo convite, gentil convite para participar aqui da sessão da Copa Star Oftalmologia. É um grande prazer contar essas histórias aqui que eu tracei na minha vida. Eu vou me apresentar, que muitas pessoas não me conhecem. Meu nome é Eduardo, eu tenho 60 anos. É, E quando eu estudava medicina, no quarto ou quinto ano, como um bom jovem revolucionário de esquerda, meu sonho era ir para a África e curar o mundo, né? Tratar das doenças, das infecções, de nutrição. Quer dizer, esse era o meu sonho aí quando eu era estudante de medicina. E hoje tem uns 35 anos depois, eu sou oftalmologista, como a vida muda, eu sou oftalmologista especializado em retina, o meu mentor está aqui presente, o Dr. Mário Mota, que eu agradeço muito o meu caminho a ele. É, eu sou diretor e proprietário de um hospital de olhos, né, em São Gonçalo, que tem residência médica, fellow, faz muita cirurgia, tanto na parte de convênio como estudo. Enfim, eu virei um, um médico, cirurgião, misturado com um pouco de empresário, do que eu queria ter feito, o que eu imaginava no quarto ou quinto ano. Mas a vida me levou nesse caminho e eu tive oportunidade, quer dizer, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tinha em torno de 40, 45 anos, eu quis resgatar isso. Eu falei assim, poxa, eu queria fazer uma coisa por que eu não faço o que eu queria fazer quando eu estava na faculdade? E eu resolvi começar a participar de projetos voluntários de ensino pelo mundo, com algumas ONGs, e eu vou contar aqui a minha experiência, algumas das viagens, foram várias, não dá para falar de todas, e eu já viajei por 3 ONGs, e também eu espero passar um pouquinho para vocês, tanto da parte médica, o que eu vi, o que eu não vi, como é que eu ensinava, o que eu fazia, como o funcionamento das ONGs, né? Como é que funciona esse mundo aí das ONGs, né? Então, a minha primeira viagem foi para Gana, né? Através dessa ONG que se chama United Foresight. Quando eu decidi ir para fazer esse tipo de atividade, eu mandei um e-mail para várias ONGs, né? Isso tem uma lista delas no site da Academia Americana, e fui trocando e-mail com cada uma delas, e o que pode, o que é, como é que não é. E uma delas me ligou dizendo que fazia um trabalho em Gana, na capital, em Accra, e que tinha um médico que queria fazer retina e não tinha quem desse um pontapé nele, né? Quem desse uma força nesse caminho. Então, Gana tem 70 oftalmologistas para 25, tem já uns 15, 20 anos, ou para 25 milhões de habitantes, né? Provavelmente aí tem uns 2 quarteirões de Copacabana, tem mais do que isso, né? Eu fiquei no subúrbio da capital, que se chama Accra, e eram as primeiras cirurgias de retina do país. Como é que essa ONG trabalhava? Como é que ela funcionava? Ela, naquela época, o SUS, vamos dizer assim, de Gana, né, o equivalente ao SUS, ela pagava $20 por cirurgia de catarata para cada oftalmologista do país fazer. E era um valor muito pequeno, as pessoas não se interessavam, então a ONG ela dava dinheiro. A cada cirurgia de $20, o governo dava $20 e a ONG dava $20. Quer dizer, o modus operandi dela era um estímulo financeiro, né? Mesmo assim, os oftalmologistas não queriam muito fazer, era pouco para eles, e tinha uns lugares que eu fui, tinha uns cubanos, que foi o meu primeiro contato com cubano aí pelo mundo, eram os cubanos que faziam as cirurgias do que a gente chama de SUS. E tinha um médico que queria fazer retina, nunca tinha sido feita cirurgia de retina no país, eles subsidiaram, compraram o aparelho de vitrectomia, o médico também comprou, enfim. Eles equiparam, me botaram em contato, eu peguei um avião, cheguei lá meio-dia, me pegaram no aeroporto, 1 hora eu comecei a ver mais ou menos uns 50 pacientes selecionados para fazer cirurgia de retina, porque se espalhou pelo país que vinha um retinólogo sair para salvar todo mundo e todos os cirurgiões começaram a mandar uma lista para agendar a minha chegada, né? Então, para quem nunca teve na África subsaariana, não estou falando nem da África do Sul, nem na África árabe, né? A África subsaariana é isso que vocês estão vendo aí, né?
é um mercado a céu aberto, né? Se vende na rua banana, colchão, cadeira, trator, telefone, cigarro, quer dizer, é isso que vocês estão vendo aí. Essa é a rua principal de Gana, essa aqui embaixo, né? É o mercado, tudo se vende a céu aberto, tá? Isso é Gana. E essa era uma das clínicas que eu fiquei, né? Eram duas clínicas, né? Essa era uma e essa era outra, tá? E aqui vocês veem uma van. Como é que essa ONG ganhava dinheiro para subsidiar? Primeiro com milionários americanos, né? Ela passava o pote pelas pessoas e tinham muitos voluntários, garotos do college. O americano tem essa cultura, né? Dele ir quando ele está no high school, quando ele está no college, ele vai participar de projetos de voluntários de vários pelo mundo. Então, tinham muitos garotos que eles iam, a ONG doou essa van, e essa van saía para o interior da capital, ia para uma cidade, ficava 2, 3, 4 horas no interior, quer dizer, vilarejo, aldeia mesmo, fazia um screening, marcava um domingo lá à tarde, fazia um screening de pacientes que tinham catarata, mas a catarata tudo branca, é visão que não dá para trabalhar, né? Visão de conta-dedos, vultos, né? E levavam e agendavam esses pacientes para serem operados num certo dia, né? Então, aqui, algumas fotos, quer dizer, aqui em cima a sala de espera, aqui ó, em cima à direita é o cirurgião, você vê que eram dois leitos, ele ficava com um microscópio giratório, então ele acabava uma cirurgia, ia para outra cirurgia, ele fazia non-stop, né? Ele usava, a técnica que ele usava era small incision, cataracts, era o Blumenthal, né, que vocês falam, ele abria a conjuntiva, abria a esclera, túnel, tirava o cristalino, botava uma lente 5x6, aquela lente oval, não dava ponto, né? Ele fazia numa manhã umas 15, 18, non-stop, uma atrás da outra, né? Aqui à esquerda, embaixo, uma criança que ia ser operada e não tem anestesista, né? A gente não tem uma ideia de como são as coisas lá, né? Então, não tem anestesista, é feito ketamina, é um anestésico intramuscular, não tem veia, não tem acesso, não tem oxigênio, não tem nada disso, né? É uma técnica que pesa a criança, faz a ketamina, a criança fica lá, você faz a cirurgia, acabou, levantou, comeu, vai para casa. Não tem essa... A gente não imagina o que tem. E esse aqui embaixo sou eu, com o cirurgião, era um microscópio razoável, não tinha XY, quer dizer, quem faz cirurgia de retina sabe o que isso significa. Eu levei um inversor, na época não tinha Bion também nessa época, levei buckle, levei fio, levei uma mala cheia de coisa para fazer. E o meu objetivo lá era ensinar o cirurgião a fazer uma introflexão escleral, pneumática e fazer um túnel, uma vitrectomia que era um túnel, né? Tirar porque muita hemorragia vítrea, eu nunca vi tanta retinopatia falciforme, né? A retinopatia falciforme protege contra a malária. Então tem muitos, eu cheguei a operar uns 30 pacientes de retinopatia falciforme, mas assim, o objetivo é você fazer um túnel no centro para o cara recuperar a visão. A gente saía, fazia uma vitrectomia ali bem. Esse foi o meu objetivo de ensinar para o cara. Não dava para você. Foi o pontapé inicial. E aqui embaixo era eu num lugar, num canto, e uma médica americana que estava fazendo glaucoma, a mesma coisa do que eu, assim, ensinando, né, botando muita válvula, enfim, tem um número de glaucomas na África um absurdo, é gigantesco, entendeu? Parece que todo paciente tem glaucoma. E ela foi uma figura importante porque mais para frente eu vou contar. Então, assim, os pacientes, aqui em cima à esquerda, os pacientes eram levados de vilas que ficavam a 2, 3, 4 horas, operavam, dormiam na clínica, né? Cada um levava o seu colchonete com uma bananeira misturada com purê para jantar, dormiam na clínica. De manhã era feita a revisão, colírio e alta. Não se via mais. O objetivo está tudo bem, usa o colírio um mês, acabou, não tem refração. Quer dizer, o objetivo era dar uma visão que a pessoa pudesse trabalhar. Quando a pessoa fica
com conta-dedos vulto, ela não produz, ela se torna um fardo para a sociedade, né? Ela precisa de mais alguém para cuidar dela, além dela estar, vamos dizer assim, ela não contribuir para a sociedade, ela não pode colher, ela não pode plantar, ela não pode pegar água. Então, essa questão da visão, a gente sabe que é um sentido mais importante. Então, o objetivo nesses casos era para dar uma visão laboral para as pessoas que precisavam trabalhar. Não era para ler, nada disso. Aqui em cima à direita é o centro cirúrgico, que ficavam as bacias com os instrumentos que cada cirurgia ia pegando, os pacientes em volta do centro cirúrgico sentados. Essa pessoa que está aqui, ele está fazendo uma anestesia, o bloqueio, e ele era ele foi me pegar no aeroporto, ele foi me levar no aeroporto, ele era o boy da clínica, ele era o tesoureiro, ele era o anestesista, enfim, ele era o faz-tudo, né? Não existe anestesista, né? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui embaixo é o cirurgião que eu fui ajudar, com a médica americana que estava lá e os amigos que a gente faz. Quando a gente olha uma situação dessa, eu já tive colegas que eu fiz essa palestra, e o colega falou: você foi fazer um fellow, um R4 de retina em 2 semanas, isso é um absurdo e tal. Mas quando a gente olha o que acontece, isso tem uns 15, 20 anos, né? Olha a clínica do cara hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia, esse cirurgião que eu ensinei, né? Vou voltar aqui, ele tinha essa clínica, e daqui a uns 15, 20 anos, ele foi para cá. Eu encontro com ele na Academia Americana de Oftalmologia, ele me liga todo ano, enfim, me conta, me manda casos, enfim. Hoje, a gente pode ler aqui em cima no site dele, Ghana's Foremost Vitreoretinal Center, quer dizer, ele é o lugar mais sofisticado de cirurgia vitreoretiniana em Gana. Então, quer dizer, as coisas não são... Você vai ensinar o cara para amanhã ele fazer, não é bem assim, as coisas demoram muito tempo a serem mudadas, e é um prazer para mim, uma satisfação para mim olhar para o cara, ver que ele tem uma clínica dessa, ele tem aparelhos sofisticadíssimos, enfim, é um cara que foi para frente. Ele atende pessoas que pagam, certo? Ele atende, quer dizer, as mudanças, quando acontecem, uma novidade na área médica, numa sociedade, elas são para os pagantes, né? Isso, quando chegou ressonância magnética no Brasil, era para quem pagava. Quando chegou cirurgia refrativa, era para quem pagava. E as coisas, na próxima geração, ele vai ensinar mais um, mais dois. As mudanças tomam tempo. Então, esse é como funcionava essa ONG. Eu paguei passagem, eu paguei estadia, nada, é tudo por minha conta. Eu fiquei lá mais ou menos 2 semanas. Eu operei, talvez, com ele uma média de uns 4, 5 pacientes por dia, um total de uns 50 pacientes. Cheguei a fazer casos sofisticados, buraco de mácula, mas o meu objetivo para ele era ensinar o beabá para ele dar o start na vida dele. Tá? Esse é um modelo de funcionamento de uma ONG, e nessa viagem eu conheci essa americana que me indicou para uma outra ONG. Hoje eu sou garoto propaganda no site dele, da clínica dele, dizendo que ele recebe visitas de cirurgiões, cirurgiões high skilled, enfim, que ele, enfim, uma forma de agradecimento dele pelo pontapé, né? Nessa visita, nessa viagem, eu conheci essa americana que me indicou para outra ONG, que é a chamada Orbis. É uma ONG americana muito rica, completamente diferente, é uma outra estrutura. Ela tem escritórios nos maiores capitais do mundo, que ela consegue financiamento, né? Os maiores doadores são chineses, né? E ela é conhecida pelo que chama Flying Eye Hospital, né? E o que é o Flying Eye Hospital? Eu vou mostrar primeiro aqui esse vídeo. Peraí. Então, Flying Hospital é isso aqui. É um avião que foi transformado em hospital. Eu vou contar um pouquinho do avião, depois eu vou dizer sobre o papel dele, né? O avião aterriza no país. Dentro do avião tem... Alô? Alô? Dá para ver, não? Felipe? Alô? O filme parou, Eduardo. Vídeo então parou. Eu vou tirar o filme, porque eu acho que eu imaginava que o filme... Dá para ver, não? Agora sim. Agora sim. Porque eu imaginei que o vídeo... Então, isso aqui é a parte da frente do avião, que tem uma sala de aula e transmite cirurgias ao vivo. No meio do avião
sala de espera, onde tem o IAG laser, tem o IAG laser, um topógrafo, né? Na parte de trás do avião. Dentro do avião, na parte de trás do avião, tem um centro cirúrgico, que é acreditado pelos Estados Unidos, quer dizer, é um centro cirúrgico que é acreditado, né, nos Estados Unidos, tem todos os aparelhos, microscópio, endolaser e tal. Está dando para ouvir? Tá. Agora tá. Tá? O som do porque eu vídeo imagino- atrapalhava você. eu Agora imaginei, tá. eu O som do imaginei. vídeo abafa Mas pouco deu a para sua ver, voz. né? Deu para ver o avião, né? Tá bom, Eduardo. Tá. Então, isso aqui é o número de gente que vai num programa da Orbis. Quer dizer, essa lista aqui tem dos médicos, anestesistas, engenheiros, staff, coordenador, mecânico, enfermeira-chefe, ou seja, são mais ou menos 45 pessoas que participam de cada programa desse da Orbis. Esse programa, eles têm dois tipos de programa, um que chama Flying Eye Hospital e um chama Hospital Based. Eu vou mostrar um exemplo de cada um. E eles fazem, olha a sofisticação, eles têm um papel, eles fazem uma documentação dizendo qual é o problema da cegueira no país, qual é a situação da oftalmologia. E a Orbis, eles encontram algumas parceiras, eles participam em alguns países, e eles encontram algumas universidades, ou até às vezes privado, alguns hospitais privados, e fazem um tipo de um convênio, vamos dizer assim, em que eles vão e fazem esse tipo de atividade, um pouco no avião e um pouco no local próprio do lugar, né? É um tipo, um hands-on, um congresso meio hands-on, casos objetivos do dia a dia, cirurgias, não é uma coisa teórica, fisiopatologia das doenças, quer dizer, a coisa é uma coisa voltada assim para a prática, né? Para a prática médica, né? Então, esse é o número de pessoas que vão. O programa, esse aqui é o vídeo, isso aqui a gente ganha. Bom, e é assim que é feito um programa desse do avião. São 3 semanas, cada semana vão 3 médicos, 3 especialidades, retina, catarata, córnea e tal. Ficam os 3 médicos, e esses médicos assim, se revezam, fazem cirurgia no avião, um dá aula e um trabalha no hospital local. E é um revezamento, um dia você está no avião, um dia você está no hospital local, um dia você está dando aula, a gente vai se revezando. Em geral, tem um grupo muito grande de residentes, tem uns 30, 40 pessoas, residentes e médicos do local, certo? E eles escolhem 1 ou 2 pessoas que vão fazer retina, ou outro que vai fazer catarata, ou outro que vai fazer... para ficar junto do preceptor, né? Então, as aulas, os casos, a gente vê com porção de residente, mas a parte cirúrgica, a gente fica com 1 ou 2 médicos que eles escolhem. E a coisa é assim, né? A gente dá aula no avião. Eu acho que, assim, o lugar que eu trabalho, assim, o hospital tem residência médica, então, assim, a prática médica não é muito diferente do que o Dr. Mário Mota, desculpa outros que eu sei que trabalham em hospital que tem residência, tem vários colegas aqui que eu não conheço pessoalmente a atividade de cada um, mas quem trabalha no hospital público, com residência, não é aquele dia a dia, ver caso, discutir conduta. E aqui é o que eu fazia com os caras que ficavam com os médicos que ficavam comigo, com os que não ficavam comigo, e a curiosidade do avião, né? Que o avião, assim, a gente tem que, quando vai para o avião, fica no aeroporto e a gente não opera com o avião voando, tá? Porque todo mundo pergunta, você opera com o avião voando? Eu falei, não opera com o avião voando. A gente tem que dar o passaporte para entrar na pista do aeroporto. Então, você vai trabalhar, você pega o passaporte, passa na alfândega, vai para a pista do aeroporto, acabou o dia, você volta, pega o passaporte, é muito curioso, né? Então, essa foi a minha primeira experiência, eu fui fazer retina médica. Eu acho que eu fui muito bem avaliado, porque eles me convidam muito, e eles têm uma coisa muito profissional, né? Então, eles perguntam aos médicos o que eles acharam dos preceptores, dos colegas. Eles têm um grupo de profissionais deles mesmo que fazem parte do programa, que eles avaliam os médicos, se eles ensinam, se eles são atenciosos, enfim, a avaliação deles, né?
Então, esse foi minha primeira viagem com o famoso Flying High Hospital. O avião já não é esse, eu já peguei agora, o avião ficou mais novo. E a minha outra viagem, esse é outro programa, eu já fiz outras viagens, né? Mas eu estou dando exemplos de modelo, né? Essa viagem foi para o Haiti, com uma outra ONG chamada de Sea International. E essa viagem, a Orbis, ela te paga passagem, te paga o hotel, você não recebe nada, você é voluntário, mas você recebe a passagem, o hotel, um hotel 5 estrelas, enfim, melhor hotel do lugar e tal. Já essa, a primeira, a United Foresight, e essa Sea International, não. É tudo por sua conta. Você paga a passagem, estadia, tudo você que paga. E esse médico, um médico que faz retina na Pensilvânia, ele bolou, ele treina 2 oftalmologistas, um que fica em Port-au-Prince, que é a capital do Haiti, e Cap-Haïtien é a segunda maior cidade. Então, ele faz um fellow de retina que, em vez do médico de lá ir para os Estados Unidos ou ir para algum lugar fazer fellow, retinólogos vão para lá. Então, a gente vai para lá, fica 2 semanas, mais ou menos, e tem um que vai a cada 4, 5 meses e fica 2, 3 semanas lá operando com o oftalmologista local. Então, é um fellow que, em vez de um R4, né, que em vez do médico ir para o fellow, a estrutura do fellow vai para o médico. Então, essa é a clínica do Dr. Pierre, que eu fiquei com ele, nesse bairro. Esse é o centro cirúrgico, muito bem equipado, né? Esses projetos, em geral, eles conseguem doações de todas as grandes empresas de oftalmologia. Aí, por exemplo, você vê coisa da Alcon, tinha muita pinças da Gris Haber, eles têm muito. Eu fiquei impressionado lá que tinha muito, tudo do bom e do melhor, né? E eu fiquei 2 semanas com esse colega operando, enfim, operar também em termos de atividade, exatamente a mesma coisa que a gente faz com os residentes, com os fellows, né? Aqui é a clínica dele, também tinha cubanos, né? Os cubanos estão presentes em vários lugares. O médico é uma clínica privada, ele atendia os pacientes pagos e tal, e os médicos cubanos atendiam, entre aspas, a população, né? Eu esqueci de falar uma coisa interessante, que quando eu fui na primeira viagem, na primeira da ONG, aquela que eu paguei tudo, eles pedem um relatório. E eu vi que eu viajei, eu paguei, tirei dinheiro do meu bolso e tal, estava trabalhando de voluntário, e o médico estava cobrando as cirurgias que eu estava fazendo dos pacientes. Então, eu fiz um relato disso para a ONG, que eu estranhei, porque assim, eu estou lá trabalhando, pagando voluntário, e o médico está ganhando. E a ONG, eu recebi a resposta, isso a gente não tem dimensão disso, né? Que a ONG tem o maior interesse que o médico ganhe muito, porque o problema maior deles lá é mão de obra qualificada. Então, se o médico não ganhar muito, ele vai para Dubai, ele vai para o Egito, enfim, ele vai para Oman, ele vai para a Arábia Saudita, quer dizer, então eles preferem que tenha 1 ou 2 que sejam milionários do que não ter nenhum. Então faz muito sentido isso. Eu me questionei. Bom, essa foi a minha. Eu estou indo rápido porque tem mais coisa aqui e talvez vocês queiram fazer algumas perguntas depois, né? Então essa era a clínica dele. Ele tinha contratado 3 médicos cubanos. Ele pagava para atender a população e ele atendia os pacientes particulares, né? Bom, depois, isso, gente, teve uma época que eu cheguei a fazer em torno de 2 viagens por ano, né? Mais ou menos. Tinha ano que eu ia 2 vezes, tinha ano que eu ia uma. Eu estou pegando aqui uns exemplos que eu acho que foram... tem mais fotos melhores, enfim, imagens melhores e que poderiam passar uma coisa melhor para vocês, tá? Então, na outra viagem que eu fiz foi para Camarões. Então, eu fui para uma cidade chamada Yaoundé, no interior de Camarões, e o objetivo era também treinar cirurgiões de retina, e era um projeto da OMS, que a OMS queria fazer um centro de treinamento para oftalmologistas da África Central nesse lugar que eu estava, né? Então, esse foi um programa chamado Hospital Based Program, foi um programa da Orbis, mas sem um avião, né? Foi ir direto para a clínica que eu estava, o hospital que eles escolheram, né? E
deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse. Bom, mas não faz mal. Então, esse aqui foi foi esse mesmo, tá? Então, isso aqui é um vídeo da BBC desse programa que eu estava, da Orbis, né? E o interessante, quando eu falei que o avião, do papel do avião, quer dizer, o papel do avião, ele é muito no sentido de... É um marketing, né? Porque o avião, primeiro, ele consegue fazer isso aí. Ele aparece na televisão, na mídia, no jornal, CNN, tem documentário no National Geographic, tem, quando você leva isso aqui, vai a mídia local. Então, eu vou passar aqui para poder... Então, isso é um negócio que teve da BBC. Então, qual é o papel do avião? O avião tem dois papéis. Um, para arrecadar fundos. Quando você vai para doadores, potenciais doadores, olha, um avião que pousa no meio da África para cirurgia, as pessoas se encantam, né? As pessoas acham aquilo um feito, e é realmente, mas é um feito fantástico, né? O avião que vai pousar para salvar, diminuir a cegueira e tal. Então, é realmente um enorme apelo para você pedir dinheiro para doadores. E o outro é que todas essas sociedades, elas vivem em falta, né? Falta dinheiro para tudo, né? Saúde, falta tudo, né? Saúde, por exemplo, isso aqui nessa capital aqui que eu estava, Yaoundé, em Camarões, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, não tem banco de sangue. Se você estiver andando pela rua, pisar num caco de vidro, pegar uma artéria, você morre ensanguinado. Não tem banco de sangue. Então, tinha um projeto do Lions lá, que estava junto com a gente da Orbis, para conseguir instalar um banco de sangue no lugar. Então, para vocês verem, na cidade de 1,5 milhão, tinha 2 anestesistas. Tinha 2 anestesistas, numa cidade de 1,5 milhão de pessoas. Então, falta dinheiro para tudo. Então, quando chega um avião que sai na mídia, que sai no jornal, que sai na CNN, que sai na National Geographic, isso é um apelo para a oftalmologia, né? As pessoas querem, não, vamos construir um hospital, vamos investir dinheiro na oftalmologia. Então, esse eu acho que é o maior papel mesmo do avião. Então, vamos lá, isso aqui é também a África Negra, é assim, né? Essa aqui tinham 3 quadras um pouco melhor do que em Gana, mas a África Negra basicamente é assim. Essa aqui é quase que no centro da cidade, né? Parece que a gente está no interior do Nordeste, enfim. Isso é a segunda maior cidade de Camarões, né? E esse é o hospital. Aí vocês vão me perguntar, olha que loucura o hospital. Eu vou deixar passar aqui e vou contar a história do hospital, né? Ó, esse era o hospital que eu fiquei durante 15 dias, né? No meio da floresta. Era no meio da Transamazônica. Eram umas 3 horas de ônibus de Marabá. Então, qual é a história desse hospital? Era um saudita bilionário que resolveu construir um hospital oftalmológico para ajudar a África Central. E o hospital ficava a 40 minutos de van da cidade, no meio da floresta. Mas não era meio da floresta da Tijuca, no meio da floresta da África. Tinha macaco, tinha elefante na estrada. E, na verdade, é um hospital privado, né? É um hospital privado. Tem um Excimer Laser lá, que, quando eu cheguei lá, tinha feito uma cirurgia em 3 ou 4 anos. E esse foi o programa também da Orbis, né? Que eles fazem um documento. Nesse caso, eu fui como cirurgião daqui na semana 3, né? Que estou aqui apontando. Como cirurgião, você vê que tinha uma colega de glaucoma, tinha uma anestesista, tinha uma pessoa que só fazia exames oftalmológicos. Aí, na semana seguinte, tinha alguém que fazia oculoplástica, catarata pediátrica, enfim. É um congresso, né, feito de maneira prática, né? Operar, ver doente, ver as indicações, né? Quando eu chego, todos são iguais. O primeiro dia é um dia de screening, tá? O primeiro dia é um dia, eu vou botar aqui, eu vou botar mais para frente, depois eu vou voltar, é um dia de screening. E 3 meses antes da viagem, tem um aplicativo, né, no celular, que os colegas de lá começam a mandar os casos. Fotografia, OCT, ultrassom, e eles começam a perguntar, esse caso pode ir para o screening, não pode ir para o screening? E aí você diz, olha, é operável, não é operável, vale a pena, não vale a pena. Você começa a selecionar os pacientes que vão ser selecionados, né? Não dá para operar todo mundo. Então, você começa... Essa é uma limitação desse programa da Orbis, o número de cirurgias é menor do que quando
você vai para uma clínica de uma pessoa, né? Mas então a gente começa a selecionar os pacientes que vão ser selecionados para escolher quais vão ser operados. Isso varia em função do nível do médico. Eu também, 3 meses antes, o médico me liga, eu troco e-mail. O que você já sabe, o que você não sabe, o que você já faz, o que você já não faz, o que você quer aprender, você quer fazer mácula, você quer fazer... Então, eu vou direcionando as cirurgias para o nível que o médico de lá espera, né? E isso aqui são os colegas, todo dia à noite tem um brainstorm, né? Tem no hotel, que tudo isso aí é a equipe da Orbis, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo, qual foi o problema, se o aparelho funcionou, não funcionou. A Orbis ela leva técnicos, engenheiros, para ensinar os engenheiros de lá a trabalhar, ou seja, é uma coisa realmente fantástica, né? Dá tempo de passear, né? Dá para ver que dá tempo de passear. E, então, esse aqui é o CyberSites, que se chama, é o aplicativo que eles têm, que a gente troca. Até hoje, eu tenho o aplicativo, né? Eu recebo casos de médicos pelo mundo. Ele manda o caso assim, paciente aí mostra com baixa de visual, já fez isso, tem HIV positivo, aí ele me manda foto, retinografia, ultrassom, ACT, ele pede opinião, é uma consultoria à distância, né? Então esse é o programa que foi em Camarões, né? Esse é o médico, o diretor que ficou comigo durante esse tempo. Ele era médico, era camaronense, fez residência na Nigéria, fez fellow na Alemanha, mas não precisava de um empurrão para operar, né? Porque nesses lugares acaba não fazendo, olhando. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu chego para o cara que nem com meus fellows, meu residente. Como é que é? Vamos lá, começa. Não. Começa aí, do teu lado. Se você não souber, eu faço. É o jeito que cada um tem de dar um empurrão. Aí, às vezes, eu ponho um trocato, eu falo, agora você começa. Não. Eu falo, não, começa, eu estou do teu lado. Entendeu? Então, é o modo que a gente vai ensinando. Isso aqui são as agendas cirúrgicas, né, de casos variados, né, que eu tive lá. Isso aqui é em Camarões, e eu estou aqui, vocês veem, com um microfone aqui, porque a Orbis faz, através dessa rede, ela tem uns 4 ou 5 países que grupos de oftalmologistas acessam e assistem a cirurgia online. Eu vou descrevendo a cirurgia, eu vou dizendo, olha, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o vitreófago assim, o parâmetro assado. Quer dizer, eu vou descrevendo, vamos dizer assim, a cirurgia, né? Que nem que tem catarata ao vivo em congresso. Esse é o centro cirúrgico do local, é um palácio esse hospital, é um palácio no meio da selva. Parece aquele alemão que construiu um teatro no meio lá do Amazonas, né? Porque realmente é uma coisa meio surreal, né? Bom, aqui mais fotos. No final do programa a gente recebe um diploma, um agradecimento e tal, né? A mesma coisa, né? Isso aqui explicando tal. Depois eu fui para o Vietnã, eu fui para outros lugares, mas voltei aqui, chamaram, fui para o Peru. E olha aqui em cima, esse aqui à esquerda, o hospital, que é um hospital público, né? Que eles têm, que é um hospital completamente equipado. Tem o ACT, tem tudo. Isso porque a Orbis está lá há uns 15 anos, ele todo ano, quase todo ano faz um projeto lá, e isso era uma coisa caindo aos pedaços. E isso fez com que a prefeitura, com que o governo, quer dizer, colocasse dinheiro, investisse, comprasse equipamento. Então, isso é o hospital, também eu fazendo o mesmo tipo de atividade, ensinando como é que faz, enfim, a mesma coisa que eu faço na clínica, né? Esse aqui, tirando foto para tirar onda, né, no avião, dando aula. Esse é o centro cirúrgico, que é o centro cirúrgico top. Esse aqui é uma câmera que tem dentro do centro cirúrgico. A gente não opera com o avião voando, o avião fica parado. Esse é um colega, eu esqueci o nome dele, um colega americano que faz córnea, que estava lá, que faz transplante. Então, esqueci dele. São amizades que a gente faz, que a gente vai levando toda a vida. E a Orbis tem cerca de 20 pessoas de cada programa que são funcionários deles.
administrativo, financeiro, logística, transporte, enfim. Tá? Então, esse foi no Peru. E aqui é a penúltima viagem, essa foi uma viagem especial para mim, porque a Etiópia foi um outro ano. A Etiópia é um país único, né? Um país muito interessante assim do ponto de vista cultural. Eu tirei uma semana antes do programa começar e a gente sabe que a humanidade nasceu lá, né? O primeiro homem, né? Enfim, nasceu, foi descoberto no Vale do Rio Kfir, enfim, uma região da Etiópia, que é onde surgiu o Homo sapiens, né? O primeiro sinais de Homo sapiens. Os arqueologistas já definiram que surgiu nesse lugar na Etiópia. E eu fiz uma viagem sozinho por essa região para ver aonde que nascemos, né? Então foi uma coisa única na minha vida, né? Além da Etiópia ter umas coisas muito, muito interessantes. Então, rapidamente, né? Isso aqui é Etiópia, o interior da Etiópia, e aqui a gente vê, quando a gente fala assim, olha, como é que alguém sobrevive com $1 ao dia? A gente imagina assim, como é que alguém vive com $1 ao dia? Então, é assim, 80% da população, a Etiópia é um país que tem 100 milhões de pessoas, então 80% é da área rural e vive com menos de $1. Ela anda para pegar água, ela toma leite da cabra e ela come mandioca. É assim que se vive com $1 por dia, né? Aqui são as tribos que eu fui conhecer, os lugares onde eles moram, enfim. É um país muito interessante, né? Impressionante, né? Essas fotos são na tribos que eu fui lá ver. Aqui também outras fotos, enfim. Mas vamos, ó, mesma coisa, assim. Essa foto aqui embaixo é lá na fronteira com o Sudão. Esse lugar verde aqui na fronteira com o Sudão, é bem ao sul da Etiópia. E foi uma experiência marcante na minha vida, né? Bom, como é que é, então? O Screening Day, que está aqui em cima à esquerda, Orbis Flying Eye Hospital Project, Addis Abeba, Etiópia. Para o Screening Day, que estão feitos... Aqui é uma vila deles, que eu fui conhecer, mas, enfim, é o Screening Day, primeiro dia, que a gente vê os casos já para escolher quem que a gente vai operar. Esse é o hospital deles, aqui em cima à esquerda, amarelo, né? Então, talvez lembre algumas santas casas aí pelo Brasil afora, né? A parte externa, e aqui embaixo era o Screening Day, que é uma confusão, porque são as 3 especialidades, né? Vou eu para retina e outros colegas, um para córnea, isso vai mudando. Aqui embaixo à direita, os 2 médicos que ficaram comigo, e aqui a plaquinha que eles põem para identificar, escrito em etíope, né? Que retina e vítreo é escrito assim em etíope, né? Que já é cultura também. Então, aqui, o mesmo tipo de atividade. Essa aqui embaixo, direita, novamente, é no hospital, no avião, né? E as outras são no hospital local. Tá? E você vê que é um hospital bem equipado. A Orbis era o 20º aniversário, que a Orbis, 20º ano que a Orbis ia no país. E, novamente, isso faz com que haja uma mobilização da sociedade, dos governos, é a mesma coisa, né? A mídia, etc. E tal. Você vê que microscópios AIS, um vitreófilo da Constellation, quer dizer, eu não sei se eles têm recursos para repetir tudo que a gente faz, porque um kit desse custa uma fortuna para eles, né? Mas, enfim. Mas o objetivo é ensino, né? O objetivo, e como eu falei, o objetivo é que o cara aprenda, faça no seu paciente particular, pagante, a próxima geração vai ter com quem aprender, a geração depois vai ter. Isso é um processo, né? É ilusão você achar que vai chegar lá e vai acabar, se operar 30 pacientes do SUS, vamos dizer assim, né? Não, você ensina o cara, eu sei que esse cara vai fazer nos pagantes, vai ganhar dinheiro para ensinar outro, e outro, e outro, e outro, né? A Etiópia, ela tem um único banco de olhos da África Central, né, que foi a Orbis que criou esse banco de olhos lá, né? E aqui são mais fotos, né? Enfim,
fotos dando aula, essa aqui tem uma que saiu aqui na frente das outras, mas enfim, são fotos de ensinando, nada muito, novamente, diferente do que a gente faz. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui, no final da festa do 20º ano que a Orbis estava no lugar, teve uma festa comemorativa com a presença do ministro da Saúde, presença de toda a imprensa, presença da jornal, rádio, televisão, convidados políticos, enfim, e uma festa. Bom, é por isso que as coisas andam, que não adianta só ter um médico, tem que ter vontade, tem que ter conexões políticas, tem que botar o assunto na mídia, tem que fazer a coisa ser importante, né? Essa vai ser o meu último relato, tá? Já estão cansados, quer dizer, eu tenho várias outras viagens, mas não dá tempo, né? Então, essa aqui foi meu último relato de viagem, que foi para Gana, novamente. Eu sou quase um cidadão de Gana, né? Se vocês não conhecem ninguém que foi para Gana, eu já fui 2 vezes, né? Sou quase cidadão honorário de Gana. E foi no interior de Gana, não foi na capital. Eu fui estar aqui como cirurgião de retina, né? E, novamente, treinar o mesmo tipo de atividade. Você vê que tem super preparado, um hospital de ensino, e você está vendo um folheto dos problemas de Gana, os problemas oftalmológicos. Esse centro oftalmológico, ele é público, ele foi uma doação americana, né? O USAID, que doou dinheiro para a construção, vocês vão ver daqui a pouquinho um pouquinho melhor como é que é. E por que o USAID doa? Porque a Orbis ia lá há muito tempo, que levantou... É num complexo hospitalar, e o hospital é separado. Eles criaram só um centro oftalmológico, né? Então, tem um relato aqui nesse folheto de quantas pessoas são cegas, quais são as causas de cegueira, enfim. Esse é um hospital bastante interessante, né? Assim, acho que padrão nosso, SUS, né? Sala de espera, novamente, no Screening Day. Isso aqui é a visão da cidade, do hospital. Paciente bloqueado, né? Para cirurgia. Aqui é a mesma coisa, os amigos, o ensino, mostrando as técnicas, o médico faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, nada muito. Esse aqui embaixo, ensinando o médico a focar com Bion, para quem faz retina sabe que tem que aprender. Então, aqui eu ensinando o médico, você faz assim, faz essa, na televisão. Né? Aqui também, mesma coisa, e esse era o Eye Center, né? Era o centro oftalmológico aí que foi criado para eles, né? Também, para me despedir, que eu já estou acabando, os amigos que a gente faz, as touquinhas africanas que a gente usa, operando, né? Eu não posso nem dizer, eu tenho a felicidade de trabalhar com residentes e fellows o dia inteiro ao meu redor. Eu acho que isso é uma coisa que faz a gente ficar novo cada dia, e acho que essas viagens só me fazem meio rejuvenescer. Então, é isso aí. Vou aqui... Alô, estão ouvindo, não? Estamos. É isso aí. Almir, posso falar uma coisa? Por favor. Bom, Almir, o Eduardo me lembrou o nosso professor Almir Azeredo. Uma vez eu ouvi o professor Almir Azeredo falar assim: sabe onde é que a gente deve ensinar? Aí depois ele mesmo respondeu: onde tiver alguém querendo aprender. Então, é isso que o Eduardo faz.
ele vai para lugares que... Porque aprender aqui um serviço de residência, alguma coisa, as pessoas vão para lá, mas quando você não tem ninguém que ensine e tem uma pessoa disposta aí, isso é uma coisa fantástica, porque a gente não tem capacidade de atender todo mundo, mas a cada um que a gente ensina, a gente multiplica a nossa capacidade de atender. Então, ele triplica, quadruplica, ele já, sei lá qual foi o número que ele aumentou, mas ele indiretamente está atendendo muito mais gente do que ele pensa que poderia. Parabéns, Eduardo. Obrigado, Mário. Você foi a minha eu posso confessar. Então, uma coisa, você Mário, então, perdão aqui da palavra, em algumas dessas viagens, eu sinto que eu realmente estou ensinando alguém. Por exemplo, eu mostrei aqui uma foto da minha primeira viagem, que era um cara que ele nunca tinha visto vitreófago. Ele queria aprender retina, nunca tinha visto, né, um aparelho de vitrectomia. E você vê que depois da minha viagem, 15 anos depois, ele montou um hospital, que é o maior centro de retina de Gana. Quer dizer, eu já encontrei com ele várias vezes em congressos, ele me liga todo ano, enfim. Você vê que é um empurrão. Ele era um cirurgião de catarata, ele já sabia operar, vamos dizer assim, ele não era cru. Em algumas viagens que eu faço, eu sinto que não rolou. Mas o papel da gente, o meu papel lá, é de ser um inspirador, né? Quer dizer, esses lugares são tão desassistidos, são tão assim, que eles olham para você como um deus, né? Você é um deus, né? Você é o cara que ele nem sabe o que você sabe, o que você não sabe, mas ele olha para você, esse cara sabe tudo. Então, e a gente dá aula, a gente conversa e você vê os olhos, como o Mário falou, você vê os olhos das pessoas. As pessoas, eu tenho certeza que as pessoas olham assim, eu quero ser que nem esse cara. Como eu fazia com o Mário quando o Mário me ensinava retina. Tá? Eu nunca falei isso para ele, mas quando eu era residente, fellow, enfim, quando eu comecei minha vida, eu falava assim, eu quero ser igual a ele. Entendeu? Então, é isso. Às vezes, o papel não é só ensinar. Assim, lógico que a gente vai para... O objetivo dessas viagens é o que eu diria, oftalmologia na veia. Não é fisiopatologia, não isso é percentual, estatística, trabalho, não é isso. Assim, meu amigo, isso aqui é um buraco macular. Tá vendo? Tá vendo? Tem que operar assim. Entendeu? Não é lente tórica. É o seguinte, isso aqui resolve assim, entendeu? Tá? Tipo assim, não faz pergunta difícil que eu não vou saber responder. Resolve o problema. Então, por exemplo, quando eu chego num lugar desse, eu tenho mais ou menos uma ideia do que me esperam, vamos dizer assim, porque a gente troca e-mail e tal. Então, tem lugar que eu vou ensinar ABC. Então, eu já até comentei com o Mário uma vez. Eu quero ensinar retinopexia pneumática, que é um procedimento que a gente injeta uma bolha de gás dentro do olho. Talvez aí uns 30% dos descolamentos sejam possíveis, né? Mais ou menos aí 30%. Então, primeira coisa que eu chego, eu falei, vamos fazer nesse caso aqui. Aí eu deito eles, eu pego o residente, eu falei, aí eu desenho um descolamento. Eu falei, esse cara tem uma rotura assim, assado, ensopado, faz aí que eu quero ver. Deixa eu ver como é que você vai virar esse cara. O que você fez? Não sei o quê. Então, o meu ensino, ele não é um ensino, porque o artigo mostrou, que o artigo não mostrou. É assim, vamos resolver o problema. Já teve viagens que o cara queria fazer buraco de mácula, já teve de tudo. Mas quando eu falei aqui de vitrectomia, eu ensino pessoas que nunca nem viram, quer dizer, ouviram pelo YouTube, ou não sabe focar, põe aquele, né? Vocês sabem que tem um inversor, né? O cara tem dificuldade de focar. Eu falei, meu amigo, a gente vai fazer um túnel aqui para abrir o polo posterior. Ou de dentar, tudo bem, depende do nível do cara. Eu vi uns 40 pacientes com retinopatia falciforme na primeira viagem. Na África é endêmico. Criança de 10 anos, 12 anos, com hemorragia vítrea. Que é de caso que se resolve em cirurgia de 20 minutos. Sim, tem os graves e tal, mas tem cirurgia que você resolve em 20 minutos a cegueira. E há toneladas de pacientes com anemia falciforme. Então, eu falava para o cara, eu falei, você para ajudar a sua população, eu estou aqui para te ajudar, para você ajudar o teu povo. Para você ajudar, você tem que fazer isso. Faz um buraco aqui no meio para o cara enxergar.
Depois que você fizer 20 buracos, aí você vai fazer buraco mais bem feito. Depois que tiver uns 20 buracos mais bem feito, aí você vai para o, entendeu? Senão eu não vou estar aqui a vida inteira. Eu quero te ensinar o que você vai, né? O que você vai começar a fazer. Você vai ter que ser autodidata. Aqui foi mais ou menos, quer dizer, na minha época que foi fellow, né? Mas não foi exatamente, mas não existia essa estrutura de hoje, de fellow 3 anos, operar com um cara mais experiente do teu lado. Hoje é uma estrutura, a gente tem uma estrutura americana de ensino, né? Quer dizer, na minha época, 30 anos atrás, para a retina não existia. A gente vai lá, olhava, o Mário faz assim, vou fazer igual. Entendeu? Era meio na cara e coragem, entendeu? Então, isso certamente me ajudou a passar isso, entendeu? Essa vivência me ajudou a passar isso para outras pessoas, né? Mas vamos lá, estou falando muito, vocês têm que falar também. Ô, Eduardo, eu tenho a sorte, uma das sortes na minha vida, de ser colega de turma e de residência do Mário Mota, né? E nós tivemos vários grandes mestres, né? Um deles foi o Dr. Rui Fernandes. E o Dr. Rui Fernandes, falando da gente sobre a oftalmoscopia direta e indireta, ele falou, olha, se você encostasse o nariz num elefante, você vai ver uma coisa meio cinzenta, assim. Se você recuar uns 10 passos, você vai ver que é um elefante. Então, mostrando a diferença entre a oftalmoscopia direta e indireta, que te dá um panorama muito maior. Então, eu imagino você, né, um camarada que eu te conheço, né, com a tua inteligência, com a tua perspicácia, com a tua sensibilidade, quer dizer, você ter esse impulso de ensinar, mas eu imagino o quanto você não aprendeu sobre o ser humano e sobre a humanidade nessas tuas viagens, cara. Isso deve ser um tesouro, pô, que você vai levar para o resto da vida. Isso, para mim, inclusive, isso quando começou a pandemia, parou. Eu já fiz mais de 15 viagens. Eu mostrei aqui umas 4 ou 5 para mostrar mais ou menos como funciona, né? Quando começou a pandemia, parou. E eu acho que vai demorar muito, porque aqui no Brasil, você imagina quantos que se vacinaram lá, 1%. Tem país que nem vacina, imagina, nesse lugar tem 1, 2. Então, eles não vão fazer um programa com presença física, com esse risco de num país que vacinou meia dúzia de pessoas, entendeu? Então, eu acho que vai demorar muito tempo para se voltar a fazer isso. Hoje tem... de vez em quando eu faço umas coisas virtuais, eles me pedem uma aula, ou às vezes uma cirurgia que eles conseguem fazer, mas é diferente. O contato humano é fundamental, assim, até para ter essa percepção assim, do você vai fazer. Não, vai fazer, cara. Eu vim do Brasil até aqui, viajei 20 horas, paguei minha passagem, o quê? Você vai fazer, faz aí que eu quero ver. Então, eu tenho Isso é uma coisa da pessoa, né? Assim, eu aprendi, desenvolvi isso. Eu acho que eu faço isso com meus fellows, com meus residentes, e é uma coisa que está dentro de mim. Então, eu acho que tem pessoa que vibra, que gosta, que quer ensinar, e aí, graças a Deus, essa é a minha atividade, que eu me realizo fazendo isso, entendeu? E construir um negócio que é meio em volta disso, né? O meu hospital ele gira muito em cima dessa coisa de ensino, né? São experiências assim inacreditável. Isso aí, quando a gente se encontrar, eu te conto mais. Aqui é muito... Imagino. Eduardo, que falar dessa sua experiência, dessa sua sessão. Realmente é emocionante, assim, a gente está assistindo e eu acho, assim, espetacular não só o seu trabalho que, enfim, sem palavras, é como o Oscar Schindler, né? A história de salvar uma vida, você salva a humanidade. Você está inspirando não só a tantos oftalmologistas, como salvando tantas pessoas pela África dentro, por Gana, por todos esses lugares que você foi, que vão ver o mundo graças à sua movimentação inicial. E incrível também, eu acho muito válido agora, eu vou abrir um parênteses, essa sua manifestação de gratidão ao Mário, que eu acho que, assim, no mundo de hoje, a gente poder prestar uma homenagem, e homenagem mais do que justa, a uma pessoa que é inspiradora de todos nós, enfim, em todos os momentos, por conta do trabalho que faz, pela pessoa que é,
Acho super especial esse momento e essa sessão com certeza vai ficar assim, sendo uma sessão de inspiração para tantos jovens oftalmologistas que vão poder acessar depois no YouTube, que vai estar gravado, e enfim. Eu também liberei a imagem para o Serginho Fernandes, se ele quiser falar alguma coisa, mas sem palavras. Afinal de Fantástico. contas, o Dr. Rui foi citado, né? Pois é, foi por isso que eu liberei logo para ele poder se manifestar. Ele está sempre aí dando tanto apoio para a gente. Primeiramente, parabenizar o Eduardo por essa tarefa, né, de se juntar a pessoas de lugares tão pobres e tão carentes e dar um pouco da sua alma, né? Porque mais do que o conhecimento oftalmológico, ele deu um pouco de alma a essas pessoas, né? Um pouco de o que tem dentro de cada um. É preciso que a pessoa seja, na verdade, uma pessoa especial, né? Não é qualquer pessoa que tem esse espírito, né, altruísta de ir ajudar os outros e ensinar pessoas que possam, no futuro, ensinar os outros. Não precisa ir lá para a África, né? Nós temos várias Áfricas aqui no Brasil, né? E a gente deveria ter como exemplo o Eduardo, né? E arrumar outros Eduardos para poder ir a esses lugares e ensinar a oftalmologia básica até, né? Resolver problemas mais básicos. Quer dizer, o buraco de mácula é uma patologia importante, mas tem muita gente ficando cego, né, por conta de diabetes, que seria muito mais fácil tratar. Tem muito cego por catarata, muito cego por glaucoma. Então, a difusão desse altruísmo, né, de atender pessoas carentes, é um exemplo que só pode ser parabenizado, né? Eu tenho alguma experiência com esse tipo de coisa, mas não chega aos pés do que você conseguiu realizar. E certamente você hoje é uma pessoa muito melhor por conta desse trabalho. Queria parabenizar você, Fausto, porque realmente é muito bom o trabalho que você fez e que você continua fazendo aqui com outra estrutura, ensinando seus residentes, seus fellows, né? E pulverizando gente boa por esse país. Parabéns. Obrigado, obrigado. Assim, vou estendendo um pouquinho, que na África, eu já fui à Ásia também, mas mais na África, o problema deles é mão de obra, entendeu? Eles não têm um número de médicos suficientes, qualificados. Por isso que as ONGs querem que eles ganhem muito, porque eles não ficam no lugar, né? Os lugares são muito pobres, né? O investimento em saúde é muito pequeno. Vocês não têm ideia. Então, por exemplo, eu falei em Gana. Em Gana tem um SUS. O SUS paga catarata e glaucoma. Só. Não existe cirurgia de retina, buraco de mácula. Não, é uma coisa muito cara para a estrutura deles. Não se trata câncer, não existe quimioterapia nesses lugares. Como é que você vai tratar um cara com 60 anos para ele viver mais 2 ou 3 com quimioterapia? Se você não tem dinheiro para vacinar a população. Então, não existe quimioterapia, revascularização de miocárdio. Por isso que o nível de expectativa de vida deles é 50 anos, 45 anos. Não existe esse tipo de tratamento. Eu estava conversando com o pessoal que faz mamografia. Não, vou lá fazer mamografia. Fazer mamografia para quê? Não tem dinheiro para tratar câncer. Não existe isso. Isso é uma coisa... A gente não consegue nem atingir isso, entendeu? A gente não consegue chegar nesse nível de... O problema do Brasil é outro, é desigualdade. Quer dizer, a gente tem médico, tem dinheiro, tem estrutura, vários, mas a gente tem um problema, é uma outra dimensão de problema, né? É um problema de acesso, não é um problema que não existe. É um problema de acesso, é um problema de desigualdade, tem muito no Sudeste, não tem no Norte, enfim. Lá é outro tipo de problema, né? Assim, quando eu falo que eu ensino retina, às vezes eu me perguntava, o cara queria aprender a operar um buraco de mácula. Falar, o cara quer operar um buraco de mácula para o cara passar de 20/100 para 20/80, 20/60, aos 60 num lugar, desculpe o perdão da palavra, que nem esse, né?
Então, assim, às vezes eu ficava me perguntando, pô, o cara quer melhorar 2 linhas num lugar aqui que, porra, tem uma torcida do Flamengo, tem glaucoma, tá cega. Lá todo mundo tem glaucoma. A impressão que eu tinha era que todo mundo tinha glaucoma. Todo mundo que ia operar tinha escavação enorme. Entendeu? Então, assim, são outros dilemas. Aí eu falei, né? Se você estiver andando na rua e cortar uma artéria, pisar no vidro, cortar, você morre. Não tem banco de sangue, não existe sangue. Mas no lugar de 1,5 milhão de habitantes. Não é num lugar de 10 pessoas. Então, são outras dimensões de problemas que a gente nem... Você tem que refletir muito para atingir isso. Assim. E tudo falta. Então, por isso que essas ONGs, quer dizer, o objetivo, o sucesso do avião, vamos dizer assim, que é uma peça de marketing maravilhosa. Por quê? Porque onde ele pousa, ele atrai... Olha, todos os programas que eu tive tinha ministro, tinha câmera japonesa, programa filmando, documentários francês, todos. Se você entrar agora na National Geographic, você vai ver Voando nas Nuvens. Acho que é Voando nas Nuvens. Enfim, depois eu ponho no grupo de vocês, mas é um documentário sobre o avião. Quer dizer, isso traz atenção para o problema, né? Quer dizer, os governantes têm que se mobilizar, porque coloca o problema numa dimensão prioritária, e também com os doadores, porque a Orbis vive de doação, né? É uma doação privada. Então, muitos desses programas, eu saía para jantar no meio de semana, eles convidavam um cara que doa $1 milhão por ano, aí a gente saía para jantar com o cara e contava o trabalho, dizia, olha que emocionante, a gente ensina. Quer dizer, é emocionante, mas a gente tinha que reafirmar isso para ele continuar doando, né? Então, o avião é uma coisa assim que, imagina, você chegar com um cara que bilionário, tem um avião aqui que vai para a África tratar a pobreza, aquilo ali né? Muita gente doa, né? Então, é uma peça publicitária genial. Não sei se ele é fundamental, vamos dizer assim, para o ensino, vamos dizer assim. Você pode fazer a mesma coisa no hospital deles, enfim, não precisa ter no avião. Só que aquilo ali atrai uma mídia e um potencial de doação gigantesco, né? Por isso que é a maior, eles entraram numa espiral positiva, eles conseguem dinheiro, fazem mais programas que conseguem mais dinheiro, enfim. Então é um programa Nutella, né? Pagam a passagem, pagam o avião, pagam altos esquemas e tal, e os outros não, os outros você tem que pagar você mesmo, escolher um lugar para ficar, enfim, já é um outro tipo de programa, né? É incrível. Eu já tinha visto esse documentário e é um Um documentário muito hospital nas interessante. nuvens. Um hospital nas Hospital nuvens. Se nas alguém Nuvens. entrar... E eles fazem até na filmagem, eles mostram como é que é a armazenagem de todo esse equipamento, como é que eles fazem para poder fazer a logística, né, É enorme, o número do de funcionários embarque. É muito, muito legal, já é tinha visto. enorme, Assim. enorme, É muito enorme. legal, muito especial. Mas eu tenho a impressão, que é uma sensação que, em termos de ensino, você está num lugar com 2, é melhor. Inclusive, eu sugeri à Orbis, eu tenho contato com a direção grande, de fazer um programa, um fellow na África. Eu desenhei um programa para eles, para ser uma coisa um pouquinho diferente. Rapidinho, pegar 3 ou 4 residentes, não médicos, assim, gente que está acabando a residência, que quer fazer retina, que um de cada país, pegar 3 ou 4 e montar 2 semanas num país para ser um intensivo. Eles ficarem comigo durante 2 semanas, 3 ou 4 de cada, total, um de cada país. Existe uma prova na África. Fazer disso um estímulo, quer dizer assim, o cara que quer muito isso, ele tem que estudar, vai ter que ter uma prova, vai ter que ter uma entrevista, vai ter que ter um compromisso do hospital que ele trabalha de providenciar uns insumos, né, um CRIO, uns insumos básicos, né? Então eles estão avaliando, quer dizer, isso provavelmente não vai dar para fazer enquanto tiver aí um mínimo de vacinação, mas é o próximo, provavelmente vai ser minha próxima viagem para fazer isso. Muito legal.
Almir, você quer falar mais alguma coisa? Muito... Não, só agradecer ao Eduardo. Se alguém tiver algum comentário, eu acho que a gente pode encerrar a sessão. No Valéria. chat, só muitas manifestações de parabéns ao Eduardo pelo trabalho enfim. Gostaria que o André fizesse um comentário, que o André sempre me falou, Almir, poxa, convido o Eduardo, ele tem uma experiência espetacular, então realmente o André foi o idealizador dessa sessão. Gostaria que, de repente, o André fechasse a nossa sessão aqui para a gente. Ótimo, André. Ótimo. Então, eu queria dizer o seguinte, eu tenho um privilégio imenso de trabalhar com o Eduardo, discutir casos com ele, além de ele ser meu amigo pessoal, ser um cara que eu sou fã absoluto dele. Há muito tempo que eu falava sobre isso com o Almir, que a hora que tivesse oportunidade, que eu sugeri ao Almir que o Eduardo fizesse essa apresentação. É claro que eu acho que se fosse presencial, talvez fosse muito interessante e pudesse reunir talvez uma quantidade maior de residentes, fellows, enfim, incentivar isso. Mas é isso, Almir. Parabéns a você, como sempre, pelas suas sessões, a Valéria, ao Copstar, e dizer, eu sou fã incondicional do Eduardo, ele sabe disso, sempre fui, e tenho um privilégio imenso de às sexta-feiras sempre poder estar com ele e trabalhar junto. Isso aí, Edu. Obrigado, André. Muito bem, então acho que a gente pode encerrar a sessão. Só vou fazer aqui um comentário. Como no mês que vem a gente vai ter o congresso de 100 anos da SBO, a gente não vai fazer sessão. Vamos ver se a gente concentra o máximo possível tudo que for em termos de atividade científica que se traduza numa presença maciça no congresso da SBO. Então, se Deus quiser, retornaremos em novembro. E eu agradeço a vocês, Eduardo, parabéns, foi espetacular. Obrigado. Gostei, mas não me surpreendeu, já imaginei que fosse. Agradeço ao Mário, ao André, à Valéria, todos os colegas e amigos que sempre nos prestigiam. Muito obrigado e estaremos juntos novamente em novembro, se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado. Estaremos em outubro no congresso da SBO. Presencialmente. Presencialmente, todos nós, cada vez mais, chamando os colegas para prestigiar esses 100 anos da SBO. Tá bom? Perfeito. Tá bom. Um abraço. Beijo, boa noite a todos. Obrigado a todos. Parabéns, Edu. Obrigado, Mário. Obrigado.